Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora esse conteúdo que vai ao ar sempre aos domingos às 9h30 da manhã. É um conteúdo que precede a Escola Bíblica Dominical. E eu quero cumprimentar você que nos assiste pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Se você está nesse canal, não deixe de curtir, faça isso agora mesmo. E também de comentar, fala de que lugar do Brasil você está assistindo. Compartilhar, mande para outras pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo, aprender da palavra, da doutrina. Nós estamos vivendo um momento especial da igreja e, sobretudo, nesse instante em que estamos estudando o livro de Apocalipse. Mas também você pode estar nos assistindo pelo canal 126 do Sistema RO da Embratel, pelo canal 85 da Sky Livre, pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, através do aplicativo que você tem no seu celular, aplicativo gratuito que você pode baixar. Você pode estar nos assistindo pelo sistema multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. Seja bem-vindo ao nosso canal e, como dissemos, nós vamos apresentar agora algumas perguntas e respostas, as respostas enviadas por irmãos nossos de todo o Brasil e até do exterior. Mas antes da gente trazer essa informação, eu quero lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse. É um livro todo especial e extremamente adequado para esse momento que nós estamos vivendo. Estamos no estudo das 7 cartas, quando o apóstolo João, da ilha de Patmos, escreveu 7 cartas, cartas destinadas a 7 igrejas da Ásia. E nós estamos estudando uma por uma a sua aplicação profética, o conteúdo histórico que está nessas cartas, para que momento da história da humanidade e do cristianismo essas cartas foram escritas. Nós estamos nos aprofundando nisso e isso é maravilhoso e o nosso convite é que você venha conosco para conhecer mais sobre a palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos trazer aqui as perguntas e as respostas a essas perguntas enviadas por irmãos nossos de todos os lugares. A primeira pergunta que nós vamos abordar hoje, você vai ver agora, aí na sua tela está escrito assim: lendo Apocalipse capítulo 2, versos 12 a 17, qual a ênfase da operação do Espírito do Senhor na igreja de Pérgamo? E nós pedimos também para citar o verso. Quem vai responder essa pergunta é uma senhora da cidade de Jaú, no estado de São Paulo, que é a nossa irmã Ariadne Ribeiro. Ela vai trazer a resposta em vídeo agora e nós vamos assistir. A paz do Senhor, irmã Ariadne. O Espírito do Senhor na igreja de Pérgamo é o espírito de inteligência ou discernimento. Nós encontraremos em Apocalipse, capítulo 2, verso 14 e 15, o qual o Senhor diz que aborrece da doutrina de Balaão, das idolatrias e também das doutrinas dos nicolaítas. A todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor pela sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos aí de São Paulo, do estado de São Paulo, aqui de maneira especial a cidade de Jaú, no estado de São Paulo. Obrigado pela sua participação. Vamos continuar? Vamos continuar então com as perguntas. A pergunta agora é a número 2 e diz assim a pergunta. Lendo Mateus capítulo 13, verso 31, na parábola do grão de mostarda, qual a aplicação profética da expressão o homem, pegando dele, semeou no seu campo? E quem vai responder a essa pergunta é a nossa irmã que essa resposta vem de Rondônia, a irmã Poliane Bortoleto. Poliane Bortoleto. Ela é jovem da cidade de Cacoal, no estado de Rondônia. Irmã Poliane, a paz do Senhor. Respondendo à pergunta de número 2, a aplicação profética da expressão o homem pegando dele semeou no seu campo refere-se àqueles que pegam da semente da fé e lançam no campo dos seus interesses pessoais. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Nós estamos aprendendo, e isso é maravilhoso, que as 7 cartas têm uma associação direta com as 7 parábolas do reino que foram citadas pelo Senhor Jesus e também as 7 operações do Espírito Santo lá do profeta Isaías, ou seja, Velho Testamento, período de Jesus e agora Apocalipse, e tudo isso aplicado ao momento que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer a irmã Poliane, eu vou repetir o nome, Poliane Bortoleto, irmã jovem de Cacoal, Rondônia. Obrigado por sua participação, querida. Deus abençoe os irmãos aí em Rondônia.
E a gente segue com as perguntas. Agora vamos para a pergunta de número 3. A pergunta 3 diz assim: lendo Apocalipse, capítulo 2, versos 12 a 17, identifique de onde emerge a oposição, qual o nome citado e que tipo de oposição você encontra na igreja de Pérgamo. E cite o texto onde tem essas informações. Quem vai responder à pergunta 3 é o nosso irmão Evaldo Luiz França. Ele é pastor da igreja de Januária, no estado de Minas Gerais. Pastor Evaldo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta 3 da EBD, o tipo de oposição ali na igreja de Pérgamo era a oposição à doutrina do Espírito Santo, no sentido de enfraquecer a fé, substituindo-a por algo material, ou seja, invertendo os valores celestiais pelos valores terrenos para essa vida. E o nome citado dessa oposição é a doutrina de Balaão, uma doutrina da idolatria. De onde ela emerge? Ela emerge exatamente do interesse material. E o texto está em Apocalipse 2,14, que diz: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. A paz do Senhor Jesus. Amém, pastor. Está aí de maneira clara a oposição que se levanta contra a igreja, né, em todos os seus aspectos. Isso é muito importante para a gente estar preparado e ter o discernimento quando essa oposição se levanta contra as nossas vidas. Obrigado, companheiro, pastor Evaldo, aí de Januária, Minas Gerais, por sua participação. E agora a gente vai para a pergunta para crianças, intermediários e adolescentes. É um momento especial da nossa transmissão, porque as nossas crianças têm tido um conhecimento maravilhoso e se aprofundado, apesar ainda de tão jovens, mas têm se aprofundado no conhecimento do livro do Apocalipse. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vamos lá, a pergunta diz assim: lendo Mateus, capítulo 13, verso 30, o trigo será recolhido no celeiro do Senhor e o joio será queimado no fogo. Em quais figuras você identifica a igreja fiel e a igreja infiel? A resposta, ela vai vir de Angola. É isso mesmo, aquele país da África, Angola. E quem vai responder é um grupo, não é? É um grupo de crianças da igreja em Lubango, na cidade de Lubango, em Angola. Vamos ouvir a resposta das crianças e, na sequência, nós teremos a resposta também da classe de adolescentes de uma igreja em Vitória, aqui no estado do Espírito Santo. Angola e Vitória. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. O trigo representa a igreja fiel que será arrebatada, e que são aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus, dando o fruto da salvação. Valorizam a bênção do Senhor Jesus nas suas vidas. Amam estar na igreja e dão bom testemunho. Têm alegria em falar do Senhor Jesus. E o joio identifica a igreja infiel, que ficará neste mundo, e que são aqueles que rejeitam a palavra de Deus e preferem o que o reino deste mundo oferece. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, adolescentes. Lendo Mateus, capítulo 13, verso 30, o trigo será recolhido no celeiro do Senhor e o joio será queimado no fogo. Em quais figuras você identifica a igreja fiel e a igreja infiel? O trigo representa a igreja fiel que será arrebatada, e o joio a igreja infiel que ficará neste mundo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13:30. A paz do Senhor Jesus.
coisa maravilhosa, as nossas crianças participando da Escola Bíblica Dominical. Grande abraço às crianças e aos irmãos de Lubango, em Angola. Irmãos que estão tão longe, né? Temos um oceano Atlântico entre nós aqui, mas unidos na mesma doutrina, no mesmo corpo, na mesma palavra, na mesma experiência. Glória a Jesus por isso. E um abraço para as nossas crianças, para os nossos irmãos de Lubango, como também as crianças aqui de Vitória, a classe de adolescentes aqui de Vitória, no estado do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Vamos seguir? Nós temos agora uma pergunta que ela é toda especial, porque a Igreja Cristã Maranata, ela quer, ela busca que a mensagem alcance todas as pessoas, não importam as barreiras que eventualmente existam. E nós aqui temos uma pergunta que é feita para a classe de acessibilidade, né? E nós vamos agora ler e depois teremos a participação dos nossos irmãos dessa classe. A pergunta é a seguinte: lendo Mateus capítulo 13, verso 30, o trigo será recolhido no celeiro do Senhor e o joio será queimado no fogo. O que o Senhor disse sobre o trigo? Essa é a pergunta, e quem vai responder a essa pergunta, nós temos duas participações na sequência. A primeira participação é de um bebê, que é o Vinícius do Piauí, né, de Teresina, Piauí. Ele vai responder, e também a Betina Lopes, que é de Arraial do Cabo, que estará também respondendo a Arraial do Cabo, que fica no estado do Rio de Janeiro. Então o Vinícius Delmons é o nome dele, e a Betina Lopes, que vão responder essa pergunta. Respondendo a pergunta acessibilidade, Mateus capítulo 13, verso 30. O trigo será recolhido no celeiro do Senhor e o joio será queimado no fogo. O que o Senhor disse sobre o trigo, Enzo? Mas o trigo juntai junto com o meu celeiro. Amém. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Aimar, a pergunta para acessibilidade nessa semana é: lendo Mateus capítulo 13, verso 30, o trigo será recolhido no celeiro do Senhor e o joio será queimado no fogo. O que o Senhor disse sobre o trigo? O trigo será guardado celeiro, Senhor. A paz do Senhor. Vinícius Eliezer. Lendo Mateus 13:30, o trigo será recolhido no celeiro do Senhor e o joio será queimado no fogo. Em quais figuras você identifica a igreja fiel e a igreja infiel? Resposta: a igreja fiel é o trigo, aquela semente boa que guarda a palavra de Deus no coração. Já a igreja infiel é o joio, que não produz nada e não guarda a palavra de Deus no coração. Amém! A paz do Senhor Jesus! Betina, respondendo a pergunta número 5 da Escola Bíblica, lendo Mateus capítulo 13, versículo 30, o trigo será recolhido no celeiro do Senhor e o joio queimado no fogo. O que o Senhor disse sobre o trigo? Fala assim: o trigo será recolhido no celeiro do Senhor. Fala, paz do Senhor. Glória a Jesus, que bênção a gente vê que os bebês, seja em que circunstâncias, estão sempre integrados e aprendendo a palavra, aprendendo a doutrina, aprendendo os louvores, desde quando ainda estão no período de gestação das suas mães, né? Estão na barriga da mãe. Mas mesmo assim, ao nascerem e começarem a interagir com a igreja, já começam a viver essa experiência. Um abraço aos irmãos do Piauí, um abraço também aos irmãos do Rio de Janeiro. E assim a gente chega ao final desse conteúdo, que é um conteúdo que precede a Escola Bíblica Dominical. A quantidade de respostas que têm sido enviadas, de vídeos, e o pastor Gilson Souza é quem faz esse trabalho, tem a responsabilidade de avaliar, de escolher aqueles que você assiste. A quantidade é muito grande, então esse espaço foi criado para que a gente pudesse ampliar um pouco a quantidade de conteúdos que são compartilhados aqui para você através do nosso sistema multiplataformas. Então a gente encerra agora esse conteúdo, esse período, essa transmissão, e daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, nós daremos início à Escola Bíblica Dominical, para a qual você é nosso convidado. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.